Vamos lá ao próximo probleminha então, queridos. Essa é a parte 3 do nosso vídeo de correção da provinha mensal, né? Então vamos lá. Uma força constante puxa um bloco de 10 kg em um plano inclinado sem atrito. Admitindo que a aceleração do bloco é de 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo a velocidade dele aumenta 2 metros por segundo, né, na subida, determine o valor do trabalho realizado por essa força na subida. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa é sempre, problemas assim, a gente desenha as forças que estão atuando. Então vamos lá, aqui nós temos a força normal, apontando sempre perpendicular, né, à superfície, certo? Então ela faz 90 graus aqui para a superfície. A gente também tem a força que está puxando este bloco, que é a força tração, né, certo? Que é esta força F aqui, vamos chamar de tração, ou força F também, tá? Só que é um fio, então a gente costuma chamar de tração. A gente também tem a força peso, que aponta, neste caso aqui, que aponta para baixo, né? Neste caso não, sempre, né? Vai apontar para baixo, para o centro da Terra, certo? Essa é a força peso. Muito bom, vamos então desenhar aqui do ladinho, vamos dar aquela giradinha assim para conseguir decompor a força peso, né? Então deixa eu só desenhar maior aqui para a gente conseguir enxergar legal. Então, a força normal, certo? Que eu estou colocando apontando para cima. A tração, né? A gente tem então a força peso. Como eu dei uma giradinha aqui, ela vai apontar assim, né? Nesta direção. Bem, a gente tem aqui o eixo X e aqui a gente tem o nosso eixo Y, esse diagrama de forças, né? Bem, galera, como a gente quer calcular o trabalho realizado por esta força aqui, no caso a tração, o que vai interessar para a gente são as forças que estão atuando nessa direção, né? Na direção da tração, né? Vejam que, no caso aqui, a gente vai ter uma decomposição de força. Vamos decompor aqui a força-peso nas suas componentes, né? Então, a componente PY, certo? Que é esta componente aqui. E nossa componente PX. Tem o mesmo tamanho, deixa eu só arrumar diminuir um pouquinho aqui, o tamanho dela, tem o mesmo tamanho deste cateto, desse triângulo aqui, né? Então, aqui é PX e aqui também é PX, tá? Então, este ângulo aqui, galera, vale 30 graus, porque este ângulo vale 30 graus, né? Então, aqui nós temos 30 graus. Já mostrei em aula por que isso acontece, né? Vamos lá, gente. Então, primeira coisa que a gente precisa observar, né? Para a gente descobrir quem é PX, a gente tem que pensar no triângulo retângulo aqui, certo? Este PX, ele é um dos catetos desse triângulo, certo? No caso, em relação ao ângulo de 30 graus, ele é o cateto oposto, né? E cateto oposto, a gente sempre tem que lembrar do seno. Então, vamos lá. A gente tem o seno do ângulo de 30 graus sendo cateto oposto. Quem é cateto oposto aqui? Ó, PX sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa é o próprio P, né? Peso. Bem? Aí a gente pode passar o P para o outro lado. E aí nós temos então que PX é igual a P vezes seno de 30 graus. Muito bom. Já descobrimos aqui PX. Tá? O nosso PY, então, vai ser muito parecido, só que PY vai ser com cateto adjacente. Então, o nosso PY será peso vezes o cosseno de 30 graus. Né? Porque o cosseno de 30 graus, cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Certo? Nós temos aqui as nossas duas componentes. Vamos escrever então a somatória de forças. Primeiro em x, certo? Em x, nós temos então a força peso x menos a tração. Tudo isso vai dar não vai dar zero, né? Porque este bloco está acelerando para cima. A tração ganhou essa batalha, né? Então, a gente até pode escrever ao contrário, né? Já que a tração é maior, a gente pode escrever assim, ó, tração menos o px, só para dar um valor positivo, vai ser igual a força vezes, massa vezes aceleração, né? Certo? Porque a resultante não é zero, está gerando uma aceleração. Tudo bem? Muito bom. A gente tem em y, vou anotar aqui, ó, aqui em y, até em cima. Em y a gente tem a força normal menos, né, a força py. E aqui neste caso a resultante é zero, né? Não existe aí uma aceleração nesse sentido. Tá bom?
Então, o que interessa para a gente é esta segunda relação, né, que se refere ao x, né, ao eixo x. Vamos lá, vamos escrever então. A tração, que é o que a gente quer analisar o trabalho desta força, né, da força tração. Então, a gente precisa descobrir o valor dela. Menos px. Né, quem é px? Eu já substitui px aqui por p seno de 30 graus. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Só trazer um pouquinho mais para baixo aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Vamos lá então. A nossa tração é aquilo que a gente quer descobrir, a gente já pode até isolar ela, né? Então, tração é igual a massa vezes aceleração mais P, vamos já trocar o P por mg, lembra que peso é igual a m vezes g, massa vezes aceleração da gravidade, vezes o seno, né, de 30 graus, beleza? E aqui a gente já pode começar a trocar por valores, né? Então a massa são 10 kg, a aceleração são 2 metros por segundo ao quadrado, tudo já no sistema internacional. A massa de novo 10, a aceleração da gravidade, como ele não fala, vamos considerar 10 aqui. E o seno de 30 graus, né? Vamos lembrar aqui na tabelinha lá do seno cosseno tangente. Seno de 30 graus é 1 sobre 2, certo? Meio, né? Seno de 30 graus é meio. Muito bom, vamos lá calcular quanto está dando isso aqui. Ó. Aqui deu 20. E aqui nós temos 10 vezes 10 dá 100. 100 dividido por 2 dá 50. Portanto, nossa tração aqui neste caso é de 70 newtons, né? 20 mais 50, 70 newtons. Muito bom. Feito isso, gente, vamos lembrar que a gente queria calcular o trabalho realizado por essa força. Vamos lembrar que trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? Entre a força e o deslocamento, beleza? Vou colocar aqui as setinhas indicando vetores, né? Então aqui a gente já tem o seguinte, já temos a força. E a gente também sabe que o ângulo formado entre a força, que aponta aqui ó, na subida, aponta no sentido da subida aqui da rampa, tem o mesmo sentido de deslocamento, porque o bloco também vai subir, né, fazendo essa trajetória, subindo a rampa. Então o ângulo delas é zero, certo? Então, neste caso aqui a gente vai ter, ó, trabalho vai ser a força que é de 70 newtons, vezes o deslocamento que nós vamos descobrir quanto vale, vezes o cosseno de zero. E o cosseno de zero é 1, certo? Então, é um trabalho máximo, né, possível, tá bom? Gerado pelo ângulo, né, entre a força e o deslocamento. Muito bom. Galera, vamos lá descobrir então quanto vale esse tal deslocamento. Vamos lá, vamos voltar no desenho. Eu vou apagar aqui o diagrama para a gente conseguir enxergar direitinho. Vamos lá. Então, gente, qual que é a ideia aqui? Ó? A gente quer descobrir quanto que ele subiu aqui, né? Quanto que ele fez, quanto que vale essa hipotenusa do triângulo, certo? Quando a gente tem um ângulo e a gente tem um cateto, a gente já consegue descobrir aqui quanto vale a hipotenusa, né? Veja bem, este cateto aqui é o cateto oposto a este ângulo, né? Então, qual é a relação trigonométrica, né, que relaciona o cateto oposto e a hipotenusa? Vamos escrever aqui em cima, ó. Não é o seno? Então, o seno do ângulo de 30 graus, certo? É cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, 12 metros sobre, vamos chamar de h de hipotenusa, né? Tudo bem? Muito bom. Então, a gente agora é só fazer o seguinte, né? Isola o h. Vamos trocar aqui por seno de 30. Quem é o seno de 30? A gente já descobriu que é meio, né? Então, 1 sobre 2 é igual a 12 sobre h, né? Que é a hipotenusa. Você pode multiplicar em cruz, então você vai ter h igual a 2 vezes 12, que é 24. Muito bom, 24 metros. A gente já tem, então, aqui o nosso valor da hipotenusa, que é 24 metros. Pronto, agora é só você vir aqui no finalzinho, aqui no trabalho, e fazer 70 vezes 24, vezes o cosseno do ângulo, que é 1, né? Então aqui é só fazer a multiplicação. Fazendo a multiplicação, nós teremos um valor de 1.680, como é trabalho, energia, joules, certo? Muito bom, vamos para o próximo probleminha, galera. Vamos lá, pessoal, esse problema é relativamente simples, vamos dar uma olhadinha nele. Um estudante movimenta um bloco homogêneo de massa m sobre uma superfície horizontal, com forças de mesmo modo, então
porque a força não varia ao longo do deslocamento, né? Conforme representa a figura abaixo. Em X, o estudante empurra o bloco, ou seja, aqui ó, em X, ele está sendo empurrado. Em Y, o estudante puxa o bloco, aqui, ó, em Y, está puxando o bloco. Em Z, o estudante empurra o bloco com força paralela ao solo, aqui ó, força paralela ao solo, e esta é a situação Z. E ele quer saber o que é que a gente relacione, né? Então, o trabalho realizado pelo estudante para mover o bloco nas situações apresentadas por uma mesma distância D é tal que, e aí a gente compara aqui, tenta descobrir qual é a situação que tem o maior trabalho, né? Vamos lá, vamos lembrar que o trabalho é medido assim, né? Calculado assim, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre as duas, entre a força e o deslocamento. Vamos então observar o seguinte, gente. Qual é a melhor situação possível? Onde o valor é o máximo. Bem, gente, o maior cosseno que existe, né, com o maior valor, é o cosseno de 90 graus. Né? Por que o cosseno... Desculpa, cosseno de 0 graus, certo? O cosseno de 0 graus é 1, que é o maior valor. Enquanto o seno de 90 vai ser 1. Né? Mas como a gente está falando do cosseno, a melhor situação, a situação que a gente obtém o maior trabalho possível, é aquela em que a força, né, está no mesmo sentido do deslocamento. Ó, qual é esta situação? Vejam bem, é esta aqui, né, gente? Ó, você tem uma força aqui, certo? E se move e o deslocamento está aqui, que vai ser para lá. E qual é o ângulo formado entre as duas? É 0 graus. Então a gente já sabe, galera, que a situação com maior valor vai ser a situação Z, né, o maior valor de trabalho. Qual a alternativa que apresenta isso? Ó? A gente tem a letra B, que apresenta, ó, que fala que o x é igual ao y, mas que o z é maior do que os dois, né? E a gente tem a opção E também. O que falta agora é a gente comparar o x com o y, para verificar quem é maior e quem é menor, para decidir entre a letra B ou a letra E. Então já vou cortar todas as outras aqui para não confundir, né? E a gente vai ter que decidir entre as duas. Vejam bem, gente. Aqui a gente tem uma força que aponta neste sentido e um deslocamento neste sentido. Eu coloquei as duas partindo do mesmo ponto para a gente observar que ambas formam um ângulo alfa. Né? Nesta situação y, a gente tem algo muito parecido. A força aponta para cima aqui, ó, e o deslocamento para cá. Eu estou colocando as duas partindo do mesmo ponto para a gente observar. O ângulo formado entre as duas é um ângulo alfa também. Ou seja, o cosseno do mesmo ângulo. Né? Então, galera, a gente tem a mesma situação, certo? Concorda comigo? Ou seja, as duas têm o mesmo valor de trabalho, né? Porque o ângulo é o mesmo formado entre as duas. Então, matamos a questão. Ó. Letra B, pronto, resolvido. Ó. O trabalho em X é o mesmo trabalho em Y, que é menor, né, do que o trabalho em Z. Tudo bem? Vamos para o próximo probleminha. Vamos lá, gente. O motor elétrico ergue um bloco de 600 kg, então nós já temos a massa, a uma altura de 5 metros, em 15 segundos e com velocidade constante. A potência desenvolvida pelo motor é de... Galera, vamos lembrar que a potência é medida como energia dividido pela variação do tempo. No caso, a energia aqui vai ser o nosso trabalho, né? O trabalho dividido pelo tempo. Galera, como é que a gente calcula então? Vamos lá, potência vai ser o trabalho. Quem é trabalho? Força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Tudo isso dividido por ΔT, variação no tempo, intervalo de tempo. Olha como fica simples, hein? A potência então vai ser, qual que é a força? A força que a gente tem aqui, gente, a força que a gente tem aqui é a seguinte, ó, já que ele está em velocidade constante, significa que ele não está sendo, ele sofreu uma aceleração inicial, mas agora ele está subindo em velocidade constante. Então, neste momento, a força para elevá-lo deve ser a mesma que a força peso, certo? Então tem uma força aqui, ó. Qual que é a força peso? M vezes G, ou seja, 600 vezes 10, ou seja, 6.000 newtons. Então esta é a força que está sendo aplicada aqui, 6.000 newtons. Então vai ficar 6.000 newtons vezes a distância é 5 metros, vezes o cosseno do ângulo, que é 1, né? Então a força está sendo aplicada no mesmo sentido do deslocamento. Então, vezes 1 dividido por 15. Vamos terminar no próximo vídeo.